não tem jeito. Que Tá dinheiro? Duro? Eu vou mandar Duro o John não, pagar. Tá duro, dorme. Não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando assim, entendeu? Tem que saber gastar. O Flamengo está certo. Tá duro, dorme. Se entende que o Léo Ortiz não vale aquilo que o Red Bull Bragantino está pedindo, negocia. O Flamengo segue negociando. Falando sério agora, Galera que tava esperando aí o drone, agora a gente vai falar com um cara que sabe tudo de Flamengo. Venezinho. Venezinho não. Venelu e Casagrande pra você. Eu te dou essas intimidades. Marcos Braz e Bruno Spindel a São Paulo, mais especificamente a Bragança Paulista, cidade próxima, de cerca de 1 hora de São Paulo. Os dirigentes foram inclusive registrados, fotografados na cidade de São Paulo, indo a Bragança, enfim. E a ideia era tentar um acordo com... O Flamengo segue em preparação para a partida contra o Madureira, que pode carimbar o título da Taça Guanabara. O time já está próximo de conquistar a Taça Guanabara, mas o foco nos treinos continua o mesmo. O técnico Tite coordenou as atividades físicas no campo com práticas táticas e técnicas para o próximo jogo. Todos os atletas participaram dos exercícios, com exceção de Gerson, que passará por uma cirurgia na sexta-feira devido a uma infecção renal. Pedrosa, o que você quer falar? Olha, galera que tava esperando aí o drone, agora a gente vai falar com um cara que sabe tudo de Flamengo. Venezinho. Venezinho não. Venelu e Casagrande pra você. Eu te dou essas intimidades. Pois bem. O programa, o humor também dá audiência. Isso aqui não é um programa de piada. Tamo junto. Perdão. Me excedi. Depois a gente faz um vídeo. Gravaram? Acabou. Você tá Ó, amanhã eu não vou estar aqui, mas é porque eu vou fazer exame. Não tem Tem nada a ver com a gente. Mas, Eu vou falecer. dito isso, vamos falar do Flamengo. Benê, eu quero saber quando que... Só um minutinho. Liga aí logo, traz esse garoto do Ortiz logo terça-feira. Até terça tem que estar aqui. Não, vamos esperar até a data lá, porque isso dá audiência pra gente, entendeu? A gente vai falando. Audiência. É Você isso. sabe onde ele vai estar na quarta-feira, se ele não estiver no Flamengo? Enfrentando o Botafogo. Então liga pra esse garoto, manda ele logo pro Flamengo, garoto. Só depende de dinheiro, Fernanda. Que? Aí não O tem quê? jeito. Que Tá dinheiro? duro? Eu vou mandar Duro o John não, tá pagar. Tá duro, dorme. Não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando assim, entendeu? Tem que saber gastar. O Flamengo está certo. Tá duro, dorme. Se entende que o Léo Ortiz não vale aquilo que o Red Bull Bragantino está pedindo, negocia. O Flamengo segue negociando. Falando sério agora, é dinheiro que atrapalha. O Mas Red Bull Bragantino pede 8,5 milhões de euros, o Flamengo chega a 7 e tá nesse impasse ainda. Por causa de 1 milhão? Pô, 1 milhão é Liga grana. pro John. John paga, terça-feira ele já tá lá no ninho. Não. Eu quero esse garoto O terça-feira John já tentou no ninho. ajudar a gente demais, levando o Mateuzinho, enfim, não conseguiu. Pablo. Pablo, levou o Pablo, é Tu verdade. viu a bola que ele tirou? Não, o Léo, assim, falando sério, eu acho que o Léo Ortiz... Ele fez um vale. gol no Vasco no ano Fez passado? gol no Vasco. Fez gol no Vasco. Eu acho que o Léo Ortiz vale essa paciência toda que o Flamengo está tendo. Vale. Vale porque tem que levar em consideração que é pedido do técnico Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, ele pediu 2 jogadores e aprovou um. O De La Cruz ele aprovou, mas também quem não iria aprovar, né? Qualquer treinador aprovaria. De La Cruz veio. O Vinha ele pediu, veio. E agora o Flamengo tenta dar o último pedido ao técnico Tite, que é o Léo Ortiz. Eu sei que essa novela tá chata, a bem verdade é essa. Eu mesmo já não aguento mais ficar falando de Léo Ortiz. E é sempre a mesma história, dinheiro. Porque o Flamengo chegou a um determinado limite e o Red Bull Bragantino exige o pagamento. Enquanto isso, eu quero destacar o profissionalismo do jogador. Que É mesmo verdade. querendo ir para o Flamengo, que é algo totalmente compreensível, ele tem 27, 28 anos, acho que dificilmente ele vai ter uma nova chance como essa, de poder ir para um clube com uma visibilidade maior, com todo o respeito ao Red Bull Bragantino, mas a verdade é essa, uma visibilidade maior. Europa, dificilmente um clube vai chegar aqui do primeiro escalão da Europa e vai pagar aquilo que o Red Bull Bragantino pede. Então é a oportunidade da vida dele profissional e também pessoal. E trabalhar com o Tite também, que é o treinador que levou ele para a seleção brasileira. Eu entendo o jogador, mas também quero destacar o profissionalismo dele, que segue treinando normalmente e segue jogando muita bola. Inclusive foi o grande destaque no último jogo do Red Bull Bragantino.
Ô, Lucas Pedrosa, e são... Só mais um detalhe antes Fala do Pedrosa comigo. falar. Os dirigentes do Flamengo foram a São Paulo, como a gente mencionou aqui no programa essa semana. Foram lá, conversaram com o empresário, conversaram com o jogador, conversaram com o Red Bull Bragantino e voltaram sem um desfecho. Então, assim, existe ainda esse impasse que, repito, é o valor. Ô, Pedrosa, isso não é uma coisa comum no futebol. Eu lembro poucos nomes de jogadores que disseram que iam sair e continuaram performando. Ou que a gente tem a informação que quer sair e continuam performando. Recentemente, a gente trouxe o caso do Vitor Sá no Botafogo. Ele teve a vontade de sair e, mesmo assim, performou até o final. Vamos lá atrás, lembra o Navarro no Botafogo? Sim, ficou verdade. meio ano falando, eu não vou renovar, eu vou embora. Foi o artilheiro, traz o Botafogo campeão de volta para a Série A, performou muito bem, mesmo a torcida inteira sabendo que ele ia embora, Sim. ô Pedrosa. E o Léo Ortiz é essa categoria profissional de jogador, né? Perfeito. Profissional, sabe do valor que ele tem, sabe também o respeito que ele sempre teve com a camisa do Red Bull Bragantino, onde ele sempre foi acolhido, onde ele foi capitão também. Então, há um respeito também com o técnico Pedro Caixinha, que gosta muito dele, sempre fala que conta com o Léo Ortiz, e o respeito também com o clube, que é o dono do passe dele. Então eu entendo completamente a vontade do jogador, entendo que ele está agindo corretamente, o Red Bull Bragantino está no direito dele, até porque está disputando uma competição continental, conta com o Léo Ortiz, porque tecnicamente ele é o melhor zagueiro do time, um dos melhores do Brasil, sem dúvida alguma, e o Flamengo está nesse compasso de espera. E agora é saber como é que essa situação vai se desenrolar. Mas eu não vejo ninguém certo e ninguém errado. Não tem nem certo nem errado nessa história. É uma negociação completamente normal e que o Léo Ortiz espera que o Flamengo consiga vencer pelo cansaço. Mas o Red Bull Bragantino, repito, também está no direito dele de não querer perder seu zagueiro. Porque a Flá TV divulgou um vídeo do Meia de la Cruz pegando carona no fusquinha do meu querido amigo Smigol. O uruguaio já está se soltando e falou sobre a palavra que está aprendendo aqui no Brasil. Fala, Smigol! Cadê o Smigol? Maneja, es un idioma único el fútbol. Entonces, Passa a bola, a pelota, passa, vai, entra. Como é que é? É tudo igual. entra, sale. Marca! Ladrón. Ladrão, ladrão! Esa es nueva para mí, ladrón. Ladrón en Uruguay, ladrón es una persona que roba, que toma lo ajeno. Sim. Aqui também, no Brasil também tem esse ladrão aí também. Entonces, a mí en la cancha ladrón, ¿cómo era un ladrón dentro del campo? Aqui também é o De La Cruz, Smigol. O Smigol falou, aqui também é, ladrão, também aqui tem um monte, né, na rua, né? É isso. Mas também em campo, Tem né? dentro de campo também. Baita resenha, parabéns ao Smigol pela resenha dele com o De La Cruz, porque a gente pôde conhecer o De La Cruz ali mais descontraído, e é o que ele é diariamente ali no Ninho do Urubu. Ele completou um mês de Flamengo agora. Como ele é chamado lá, Veni? Muita gente chama ele de Nico, e tem, eu não lembro qual foi o jogador que apelidou ele de Dela e também tá pegando. Sim. Mas a diretoria Foi e a comissão Pedro, disse técnica... o Big Boss. Obrigado, Big Boss. A comissão técnica o chama de Nico. Eu, particularmente, eu gosto mais de Nico. A gente já percebeu no grupo. Acho o nome mais de craque, sabe? Nico. Mas, enfim, é um jogador que é isso aí mesmo, super descontraído, se adaptou super rápido. Eu quero destacar também a parceria dele com o Arrascaeta, que foi um cara muito importante para esse entrosamento com os demais jogadores ali no dia a dia. A gente fala muito dessa adaptação, né, o Pedrosa, e aqui no programa traz o olhar muito do jogador como pessoa, né? E o caso do De La Cruz chega e tem um cara conterrâneo, um cara que joga com ele na seleção, facilita muito as coisas, né? A personalidade de um atleta hoje dentro do futebol é impressionante como ela influencia a forma como ele se adapta, a forma como ele joga. E aí dentro do Flamengo, não é muito difícil você se adaptar no Rio de Janeiro, né, Fernando? O Rio de Janeiro é maravilhoso, é uma cidade onde... Coisinha linda, ainda né? Mais pro Mas se jogador não tiver a cabeça, se perde. Você exatamente. tá rindo de quê, Vene A Luiz? noite já destruiu muito jogador. Eu digo, Veni, o cara que tá focado, entendeu? claro. Porque pra não Que é o focar caso do De La fácil. Cruz, É né? isso. Ele é É o caso do De La casado, Cruz. né? Tem família maravilhosa. Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro, ainda mais pro jogador que vive da melhor forma possível, financeiramente falando, é muito tranquilo. Quando ele chega num clube que tem também conterrâneos, que tem pessoas que abraçam ele vai viver o melhor momento aí da vida dele, sem dúvida alguma. Tá num grande clube, tem estrutura, tem grandes jogadores ao lado, não tem por que o De La Cruz não performar. Se por acaso você fosse jogador de futebol, sozinho, aquele menino jovem, né? Sim. Aí você vem de fora e cai no Rio de Janeiro. O que você faria, Vini, se você for? Olha, eu tô levando em consideração
o aporte que eu tenho da minha família atualmente. Porque se eu sou esse homem aqui, é graças à minha família. Sim, claro, No caso, Dona a minha Carmen. mãe, Dona Carmen, e minha irmã também, Ana Cláudia, que me ajudam muito. Agora, é complicado, você solteiro, 20 anos, Depende da idade, menino. jogando no Flamengo. Depende da idade. Pô, é complicado. Quantos anos tem o De La Cruz? O De La Cruz tem 25. 25. Com 25 é complicado. Não, mas assim, ele já tá casado, É, tem aí já é filho. outro- Cara, Gente, mas outra eu dei a história aqui sem ser casada. Sem a ser casado? Eu fui na pessoa errada, É dá complicado. É licença. complicado. Dá licença. Eu não sei o que Não, não você tem precisa do seu ter lado. 25 não, olha Pedrosa. o Ronaldinho Gaúcho, pô. Pedrosa, vou fazer a mesma coisa que eu falei pro Cristiano Ronaldinho ali, o filhote. Agora eu venho no Messi. Da Shopee. Messi não, que o Messi pra essas coisas. Você tá no Rio de Janeiro, você chega aqui pra morar, você tem 19 anos e sozinho, voando camisa 10 do Vascão. Veio morar no Rio. Jogador problema. Sem dúvida Era alguma. isso que eu queria ouvir, Vinícius. Não, mas... Mas assim, jogador problema não é vagabundo. É jogador que é problema na noite e resolve em campo. É isso aí. Eu ia ser eu assim. ia ser assim. Entendeu? Tá vendo? Bora falar agora sobre o Flamengo, que mandou Marcos Braz e Bruno Spindel a São Paulo, mais especificamente a Bragança Paulista, cidade próxima, de cerca de 1 hora de São Paulo. Os dirigentes foram inclusive registrados, fotografados na cidade de São Paulo, indo a Bragança, enfim. E a ideia era tentar um acordo com o Léo Ortiz. Ah, só uma curiosidade, o encontro nem aconteceu em Bragança, o encontro aconteceu em São Paulo. A Red Bull tem uma sede em São Paulo, na capital, e foi ali que houve uma conversa. O Paulo Pitombeira, representante do Ortiz, também participou desse encontro, e eu posso contar para vocês que não houve avanços. Red Bull Bragantino segue exigindo 8 milhões e meio de euros, e esse valor é fixo. O Flamengo gostaria de pagar algo em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões de euros fixos e o restante em bônus. As partes não cedem, não há acordo. Marcos Braz e Bruno Spindel já voltaram ao Rio de Janeiro sem sucesso nessa negociação. Detalhe importante, janela de inscrições se encerra em 1 semana. Na quinta-feira da próxima semana haverá o último dia na sexta-feira da próxima semana haverá o último dia da janela de inscrições. E o Léo Ortiz tem até essa data para ser registrado, se não, vai ficar à disposição do Flamengo em caso de acerto apenas na metade do ano. Posso contar para vocês que se o Red Bull Bragantino tivesse sido eliminado pelo Águilas Dourados na última terça-feira, na pré-Libertadores, a negociação provavelmente teria sido fechada nessa quarta-feira. Como o Red Bull Bragantino passou e tem agora o confronto contra o Botafogo, o Red Bull Bragantino segue trabalhando com a ideia de só negociá-lo mediante o valor pedido. A última sobre o Flamengo, Igor Jesus avançou na prorrogação do contrato. O vínculo atual termina em 2025, ele deve ser estendido até 2027 com um belo reajuste salarial. Quero fechar o vídeo para falar sobre Gabigol. O atacante pode jogar no Corinthians? Desde o início da semana tem surgido notícias de pessoas que cobrem o Flamengo de que o rubro-negro cogita vender o Gabigol, porque já percebeu que ele não vai conseguir ser útil ao longo da temporada, está muito irritado com a condição de reserva, com a briga com o Tite, e como ele só tem contrato até dezembro, se não for vendido nas próximas semanas, no caso meses, ele deixará o Flamengo de graça em dezembro. Fui perguntar por uma fonte, para ser mais preciso, para 2 fontes diferentes do Corinthians, se existem negociações do Timão com o Gabigol. A resposta foi não, mas o Corinthians segue interessado no atacante. O Timão chegou a fazer proposta oficial ao Flamengo e ao Gabigol em janeiro. Os dois não responderam ao Corinthians, que se retirou do negócio. Qual que é a estratégia do Corinthians? Acompanhar muito de perto, com bastante atenção, tudo que está rolando. E se perceber que de fato o Flamengo está disposto a negociar, aí sim o Corinthians abre novas tratativas para tentar fechar com um atacante de 27 anos de idade, que é o grande sonho de consumo do presidente Augusto Melo. O grande problema dessa negociação é que o Gabigol sabe que está há 4 meses de poder assinar um pré-contrato para, em vez de garantir dinheiro ao Flamengo, garantir dinheiro a ele. Só para explicar para você, se o Gabigol não fecha com ninguém agora e a partir de julho assina um pré-contrato de ouro em 2025, a bolada que terá direito não será do Flamengo, e sim do Gabigol, porque o clube que estiver o contratando não vai pagar nada ao Flamengo, mas vai ter de pagar uma indenização em luvas bastante alta para o jogador.